no YouTube. Ok, vamos começar. Começou o YouTube. Vamos lá, pessoal. Baixando aqui. Bom dia, Valéria Silva. Tudo bem? Valéria de Recife. Bom dia, Otacílio de Remanso, Bahia. Marta Cunha, bom dia. Então, estamos aqui mais uma vez para a gente tratar de um assunto do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre ações judiciais, como a gente deve se portar em ambiente perde-comp, como é que nós vamos fazer para recuperar créditos nesse ambiente perde-comp, né? Nós vamos ver aí na sequência que nós temos a utilização do programa perde-comp tanto nos créditos administrativos como nos créditos judiciais. É isso que nós vamos discutir hoje, ok? Vocês me ouvem bem? O áudio está bom? Vamos aguardar aqui o retorno. Josélia Rubio, bom dia. Vamos lá. Ok. Araújo. Tá difícil o nome aqui. Edzane Araújo, do Pará. Canaã dos Carajás, Pará. Olha só. Fernanda do Carmo, bom dia. Nilza Batista, bom dia. Marta Cunha, sim, ela está dizendo que o áudio está bom. Então vamos lá, vamos continuar então. Pessoal, então como eu falei, nós temos um formulário eletrônico denominado perde-comp. O que é então o programa perde-comp ou o sistema perde-comp web? É o local onde você faz os seus pedidos de restituição, ressarcimento, reembolso e compensação, certo? Então, é o local que a Receita Federal criou para você, para que você faça esses pedidos aí com facilidade, com uma relativa facilidade, né? Então, você vai, transmite a sua decomp, você já tem os efeitos imediatamente da compensação, enfim, é um bom caminho a utilização do perde-comp, né? E ele serve para quê? Para você recuperar créditos, restituir valores, solicitar compensações no âmbito administrativo e decorrentes também de decisões judiciais, né? Então, é isso que a gente precisa estar atento. Qual é a origem do nosso crédito? Como que eu vou tratar essa questão quando está no ambiente judicial? É isso que nós vamos tratar hoje. Vamos lá, Valéria Silva, ok, também ela disse que está ok o áudio. Rafaela Monteiro, bom dia. Diogo, bom dia. Liliane Leite, bom dia. Rosana Bispo, bom dia, de São Paulo, Poá, São Paulo. Jussara Guimarães, bom dia, do Rio de Janeiro. Enfim, temos gente de todo o país, certo? Então, eu preparei para você aqui um conteúdo para a gente discutir, porque a ideia básica é a gente discutir essas questões das ações judiciais no INSS, né, como isso se porta em relação aos nossos créditos judiciais do INSS e também a polêmica do PIS, da COFINS, da base de cálculo do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Isso também nós vamos discutir aqui. Então, para isso, eu preparei um material aqui para a gente mostrar para você. Vamos lá, vamos ver aqui então nosso material. Aqui está o nosso material. Então, é isso aqui que nós temos para a gente discutir. E será que vai ficar tudo azul, hein? Como é que vai ficar? Como é que eu vou desaparecer aqui na imagem? Vamos ver como é que vai ficar a minha tela aqui. Olha, eu fiquei todo azul aqui, tá tudo azul. Bom, então já vamos pular logo essa página. Vamos falar então de créditos decorrentes de ações judiciais. Bom, uma historinha rápida. Fato gerador, o que é fato gerador? É aquela situação na qual nasce a obrigação tributária. Então vamos imaginar o seguinte: eu trabalhei o mês inteiro,
recebi o meu salário. Quando eu recebo o meu salário, eu estou recebendo uma renda, né? Então, eu estou aumentando meu patrimônio decorrente do meu trabalho. Então, ali já nascem alguns fatos geradores. Então, se eu recebi uma renda, vai nascer a obrigação de pagar imposto de renda, né? De pagar INSS, enfim. Quando você pratica o fato gerador, nasce a obrigação tributária de você recolher o tributo, em linhas bem gerais, tá? E esses tributos, esse valor que eu vou recolher, ele se transforma num crédito tributário. Eu faço o lançamento e ele vira um crédito tributário, um crédito que a União tem contra você, né? Então, se você pratica o fato gerador e não faz o pagamento, a Receita tem o direito, ou tem condições de vir cobrar esse tributo que você não pagou, certo? Então, veja, o fisco, a Receita Federal, ela tem a competência de fiscalizar e controlar a arrecadação tributária. Então, ela vai ter uma visão do que são os fatos geradores, de quando você deve recolher o tributo. Então, ela tem lá, na visão dela, quais são as situações em que ela vai te exigir a cobrança do tributo. Já o contribuinte, ele tem a sua visão, em tese, essas visões teriam que ser coincidentes, mas é muito comum que a empresa, no momento que ela está apurando as suas obrigações fiscais, ela pode eventualmente considerar uma situação tal em que ela acha que deve recolher 10 mil reais e a Receita acha que o devido era 20 mil reais. Então, nós já temos aí um problema aí de visões, né? A visão do fisco vai ser sempre muito mais conservadora, né? Ela sempre vai querer maximizar os valores devidos, né? Os valores a cobrar, até por uma questão aí de vinculação com a lei, né? Então, o órgão fiscalizador, ele é vinculado à lei. Então, ele tenta utilizar a lei de uma maneira bastante conservadora, claro, porque ele está defendendo os interesses da União. E, de outro lado, nós temos a visão do contribuinte, que muitas vezes é mais flexível, digamos assim. Então, o que acontece na hora que o auditor fiscal chega na sua empresa e ele discorda do teu método, do que você fez de apuração? Ele vai te autuar. Quando ele percebe que é só uma diferença de recolhimentos, quer dizer, ele apurou um valor, você apurou outro, mas não houve má-fé, não houve fraude, não houve sonegação, mas sim uma diferença aí de apuração. Ele vai te aplicar uma multa mínima de 75%. Quer dizer, bastante, né? Mas é a multa mínima. Já se ele identifica que ali há uma tentativa de fraude, uma tentativa de sonegação, uma simulação, ele vai eventualmente qualificar essa multa, porque na visão dele você está tentando enganar o fisco, então ele vai te aplicar uma multa qualificada. Então, basicamente são essas duas situações que você pode ocorrer. Ou o auditor entende que é uma diferença de recolhimentos, ou ele entende que é algo mais sério. Vai ter outras situações que o próprio auditor ele fica obrigado a te autuar, mas não porque ele tenha uma convicção A ou B, mas é porque ele quer evitar os efeitos da decadência. Quando isso ocorre? Por exemplo, quando você apresenta para ele uma liminar, você tem uma liminar para deixar de recolher um tributo, e aí ele vai olhar, vai respeitar, ele tem que respeitar a decisão judicial, mas ele precisa lavrar o auto a si mesmo, mas ele vai lavrar um auto que vai ficar sobrestado, ou seja, ele lavra o auto, mas ele vai ficar quietinho, parado, até que se resolva a questão judicial. Por que isso? Porque se ele não faz isso e passar 5 anos, por exemplo, do fato gerador ocorrido, a Receita Federal, se ela não constituiu aquele crédito tributário, ela não tem mais elementos para poder cobrar esses valores. Então, ela acaba lavrando o auto de infração
muito mais para evitar perder o direito de ação, né? O instrumento de cobrança, que vai ser aquele auto de infração sobre o Estado. Ok? Agora, veja, existem situações que o próprio fisco se abstém de discutir judicialmente. Quem que discute judicialmente os créditos da União? Os créditos da Receita Federal? É a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É o representante processual da Receita, ou seja, é quem vai defender os interesses da Receita Federal junto ao Poder Judiciário. Então, a PGFN, quando ela está perdendo uma demanda judicial, quando ela frequentemente ela começa a perder as discussões no STJ, enfim, começa a ter um precedente desfavorável à Receita, o artigo 19 da Lei 10.522 de 2002, ele vai permitir que a PGFN desista de recorrer daquelas matérias. Então, ela vai publicar uma lista. Então, se você entrar no site da PGFN, você vai pegar aquela lista de assuntos que a PGFN não recorre mais. Ela está dispensada de recorrer. Então, vamos imaginar o seguinte: aviso prévio indenizado. Aviso prévio indenizado, durante muito tempo, a PGFN discutiu se esse aviso prévio indenizado deveria ser incluído na base de cálculo do INSS ou não. Ou seja, se a gente deveria recolher INSS sobre as parcelas do aviso prévio indenizado, os valores do aviso prévio indenizado ou não. E aí chegou um dado momento que a PGFN falou assim: olha, a partir de agora, esse assunto nós não vamos recorrer mais. Isso ocorreu em junho de 2016. De lá para cá, então, o contribuinte fica à vontade para deixar de recolher INSS sobre aviso prévio indenizado. Por quê? Porque ele já tem a segurança de que não vai ser mais autuado por esse motivo. Por quê? Porque este assunto está entre os assuntos em que a PGFN deixou de recorrer sobre qualquer demanda a respeito disso. Então, veja, consequência disso. Aviso prévio indenizado é um assunto que, se você está recolhendo ainda hoje INSS sobre esse valor, você pode pedir restituição. Você pode utilizar como crédito para compensar INSS do mês, certo? Então, neste caso, você não precisa entrar com uma ação judicial para requerer esses valores de volta. Por quê? Porque como a PGFN abriu mão da discussão, então você pode fazer à vontade que você não vai ser autuado, você faz no próprio programa PerjComp como um pagamento a maior. Mas de que maneira? De que maneira? Veja bem, você primeiro tem que retificar a GFIP de origem. Então você tem que ir lá, digamos, eu estou recolhendo o aviso prévio indenizado desde 2015, estou recolhendo. Então, o que eu posso fazer? Bom, a partir de junho de 2016, eu tenho a segurança de que a Receita não vai me autuar. Então, digamos que em janeiro de 2018, eu mandei embora um funcionário sem justa causa. E, portanto, eu tinha que pagar o aviso, ele tinha que cumprir o aviso prévio indenizado. O aviso prévio. Eu falei, não, eu não quero que você pode ir embora e tal, eu vou te indenizar. Bom, então como você pagou o aviso prévio e você indenizou a pessoa para ela ir embora, esse valor você informou na GFIP. Então você tem que pegar e retirar esse valor informado na GFIP. Com isso cai o valor devido, mas eu já recolhi a GPS. Então eu recolhi uma GPS de 10 mil, agora com esse novo valor eu teria que recolher 8 mil. Então eu tenho uma diferença de R$2.000 pagas a maior. Então eu posso fazer o seguinte: retifico a GFIP de origem e na sequência faço um pedido de restituição ou compensação com
programa PerdComp ou sistema PerdComp Web, ok? Então, isso é possível. Agora, na maioria dos casos, o que vai acontecer? Nós teremos que judicializar a questão. Por quê? Porque se eu tenho uma visão e a Receita tem outra, então quem pode nos ajudar é o Poder Judiciário. Vou dar um exemplo agora que está na moda, né? Nós temos aí, por exemplo, a limitação dos terceiros. Então, o que acontece? Nós temos uma limitação que eu vou recolher 5,8% para as outras entidades, né? SESC, SENAC, etc., sobre a total da remuneração paga aos meus trabalhadores. Só que as empresas estão entendendo que, em muitos casos, muitas empresas estão entendendo que eu não tenho que aplicar 5,8% sobre o total da remuneração, mas sim até o limite de 20 salários mínimos. E isso foi acolhido, essa tese foi acolhida pela primeira turma do STJ. E aí, muita gente tem falado assim, bom, então é só pedir de volta, é só fazer o meu sistema calcular até 20 salários mínimos? Não, por que não? Porque a Receita não acolheu essa tese. Se ela entende que é devido, você entende que não é devido, quem tem que resolver isso é o Poder Judiciário. Você tem que ter uma tutela jurisdicional. Então, você tem que ter uma liminar em mandado de segurança, você tem que ter você vai discutir isso numa ação ordinária, você tem que ter uma tutela antecipada, você tem que ter uma sentença, enfim. Você tem que ter um mecanismo, uma autorização judicial para deixar de recolher aquele tributo daquela maneira. E veja, nesse caso, eu tenho, digamos, uma liminar, muitas vezes para deixar de recolher daqui para frente. Do momento que a liminar é concedida, o juiz diz assim, ó, a partir de agora você pode deixar de recolher esse tributo. Por quê? Porque ele entendeu que a tua demanda é justa. Mas ainda assim ele não decidiu, não houve a exaustão dessa discussão, não houve o trânsito em julgado desse assunto. Então, eu tenho uma decisão liminar que pode ser confirmada na sentença, ainda assim a Receita pode apelar e assim por diante. Então, eu posso chegar no limite, até o STF para poder exaurir a discussão da matéria. E aí, nesse caso, eu diria que a matéria transitou em julgado. E é só no trânsito em julgado que eu vou poder fazer a compensação dos últimos 5 anos da entrada da ação. Então, veja, por que isso? Porque existe uma vedação expressa no artigo 170A do Código Tributário Nacional, dizendo o seguinte, olha, na repetição do indébito, ou seja, na hora que você pede o dinheiro de volta que você pagou a maior, esse assunto tem que estar esgotado na via judicial. Então, eu só posso pedir de volta o meu dinheiro que eu paguei a mais depois do trânsito em julgado. Então, veja, a partir da liminar, eu deixo de recolher o tributo. Mas é só lá na frente, depois que transitou em julgado, que eu pego os últimos 5 anos da propositura da ação. Certo? Então, veja, como é que isso vai funcionar no programa PerdComp? Veja, se eu tenho uma liminar concedida hoje, digamos, agora em julho de 2020, eu consegui uma liminar para deixar de recolher 1/3 de férias, INSS sobre 1/3 de férias, vamos supor. Obtive hoje, em julho, mas eu fico meio assim, falo, mas eu acho que eu não vou exercer o meu direito de não recolher, porque, enfim, eu estou receoso dessa liminar ser cassada, enfim, eu não recolho. Aliás, eu continuo recolhendo 1/3 de férias. Então, eu recolho em julho, em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro de 2021, eu falo assim, não, olha, sabe o que mais? Essa decisão tem tudo para ser confirmada. Então, é o seguinte, eu vou exercer o meu direito a partir do momento que eu tive a liminar. Então, eu estou em janeiro de 2021
dizendo o seguinte, ó, eu quero exercer o meu direito. E nesse caso eu vou poder fazer um perde-comp, compensando o que eu recolhi indevidamente em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Por quê? Porque nesses meses eu já estava autorizado a não recolher. Se eu recolhi a maior, eu tenho direito a pedir de volta, mesmo antes do trânsito em julgado. Ok? Então, isso é muito comum, essa hipótese da empresa, num primeiro momento, não querer utilizar o seu direito a não recolher o tributo e depois, lá pelas tantas, ela fala, não, nós estamos precisando de dinheiro, esse assunto está bem maduro, então vamos pegar de volta tudo que eu poderia ter exercido e não exerci. Certo? Agora, em relação aos 5 anos passados, eu tenho que esperar o trânsito em julgado. Uma vez, então, como funciona no Poder Judiciário? Você propõe uma demanda, então você propõe uma ação para discutir determinado tema, e aí você tem uma fase de conhecimento, né? Então, uma fase em que se discute o direito. Então, vamos supor que seja uma ação ordinária. Então, você vai lá, você faz a petição inicial, a procuradoria rebate, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, teve uma sentença. Bom, uma vez que você já tem uma decisão, digamos que seja favorável ao contribuinte, esse contribuinte então vai poder executar essa ação. E aí ele pode receber os seus créditos em precatórios, ou ele pode abrir mão dos precatórios e dizer o seguinte, ó, eu quero fazer uma compensação via perde-comp. E aí o que acontece? Ele vai ter que habilitar esses créditos. Por que habilitar? O programa perde-comp, ele foi desenhado para você pedir de volta os valores que você recolheu a maior, etc., dentro do prazo de 5 anos. Se você quiser ir no programa perde-comp e falar assim, ó, eu recolhi a maior, uma GPS de 10 anos atrás. Você consegue fazer um perde-comp pedindo de volta algo que você recolheu a mais há 10 anos atrás? Não. Por quê? Porque o programa vai barrar, ele vai dizer assim, ó, esse crédito já está prescrito. Então, você não consegue pegar de volta esse dinheiro. Por quê? Porque o programa vai te impedir. Aí você vai dizer assim, tá, mas ações judiciais levam muito tempo. Eu posso ter aqui uma ação judicial que tramitou durante 15 anos. Pode acontecer? Pode. E aí eu não vou ter créditos muito velhos para poder restituir? Sim. Então, nesse caso, como é que eu faço se o programa perde-comp não deixa? Aí é que entra a questão da habilitação. A habilitação dos créditos seria o quê? Você vai até a Receita Federal, leva toda a documentação e você prova que você tem um trânsito em julgado, que você faz parte da ação, que ela tramitou tudo corretamente e tal. Então você leva certidão de trânsito em julgado, você leva a cópia a cópia integral do processo, enfim, tem uma série de requisitos para que você tenha aí a habilitação dos seus créditos. Esta habilitação gera um número de processo. E aí você vai entrar no programa perde-comp dizendo o seguinte, olha, o meu crédito está no processo número tal. Então, com isso, você tem lá como se fosse um cheque em branco. Por quê? Porque você habilitou um valor, digamos, 10 milhões de reais. Eu tenho 10 milhões de créditos. Então, eu fui lá, habilitei 10 milhões. A Receita vai aceitar? Vai, porque nesse momento de habilitação, ela está preocupada com o formalismo, se você de fato tem ação, se ela tramitou, se está tudo ok, mas ela não vai entrar no mérito dos valores. Então você tem lá um cheque em branco para você fazer as suas compensações. Isso não significa que a Receita já homologou o teu crédito, não. Ela habilitou para que você pudesse usar do jeito que você pretende. Só que ela se reserva o direito de fiscalizar essa situação. Certo? Então, é assim que funciona, basicamente. Então, os créditos, eles estão aonde? No processo que você habilitou. Bom, aí vamos a algumas questões práticas. Aqui eu vou trocar, então, a minha tela
veja bem, vamos pensar então em créditos judiciais decorrente de ações do INSS. Né? Então, quer dizer, eu tenho lá valores que eu discordo. Vamos imaginar, digamos, 15 dias de afastamento do trabalhador, ou 15 dias que a empresa paga antes dele ser direcionado ao INSS para fazer a perícia. Aqui, esses 15 dias de afastamento, o trabalhador não está trabalhando, né? Ele não está exercendo a sua função dentro da empresa, ele está afastado. Então, entende-se que não seria justo esses 15 dias que é pago pelo empregador ser base de cálculo do INSS, porque, afinal de contas, não há uma contraprestação laboral. Então, muita gente entende que, que nós não devemos recolher esses valores, tá? E o Poder Judiciário avaliza essa tese. Então, digamos que você conseguiu o direito de não recolher esses valores, transitou em julgado. Como é que eu vou fazer agora? Bom, eu tenho, digamos, 10 anos para pedir restituição dessa situação. Como é que eu faço no programa Perde e Compre? Primeiro, eu vou habilitar esse crédito. Por quê? Porque senão eu não consigo pedir de volta coisas com prazo maior que 5 anos. E a solução de consulta 77 de 2018 vai dizer o quê? Vai dizer que crédito relativo à contribuição previdenciária reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, execução administrativa, ou seja, pedindo via Perde e Compre, compensação tributária, você tem que ter prévia retificação das GFIPs vinculadas ao crédito sujeito à compensação. Obrigação acessória condicional, ou seja, a condição para que você possa pegar de volta os valores que você recolheu a maior é a retificação prévia, ou seja, você tem que ir primeiro na GFIP de origem e fazer as retificações para gerar o crédito lá atrás. E depois você traz o crédito para a restituição, compensação, conforme você queira. E aqui essa solução de consulta, ela vai inclusive falar de sanções, tá? Verificação, não, tal. Configura-se ilícito tributário a ensejar a aplicação de penalidade pecuniária, conforme previsto aí na legislação, certo? E ainda fala, sujeita-se ao lançamento de ofício, tal, enfim, você vai ter que pagar o valor compensado com multa de mora e juros, certo? Então você compensou, digamos, você tem lá 10 mil reais, você compensou com débitos previdenciários de agora. Então, essa compensação ela vai ser desconsiderada e você vai ter que pagar o valor que você compensou com multa e juros, independentemente da aplicação de multa isolada, tá? Então, ele vai prever aqui essas sanções todas aqui por conta de você não ter a sua homologação, a homologação sendo considerada indevida, certo? Então veja que essa solução de consulta aqui ela é muito dura, tá? E muita gente se revolta contra isso e tal, mas enfim, aí o caminho também é o Poder Judiciário, tá? Por quê? Porque essa solução de consulta é COSIT, ou seja, emitida pela coordenação de Brasília e ela tem efeito vinculante para o auditor fiscal, ok? Então, para o INSS é assim que funciona. Eu preciso retificar a GFIP para depois utilizar o Perde e Compre para pedir de volta os meus créditos, ok? Bom, em relação ao PIS/COFINS, o que nós temos aqui? PIS/COFINS, recentemente, agora em 2017, não tão recente assim, nós tivemos uma decisão em repercussão geral pelo STF, dizendo que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo da apuração do PIS e COFINS, ok? Então, o que acontece? Na prática, o que quer dizer isso?
Antigamente, a Receita, quando ela criou a lei que trata da cobrança do PIS e da COFINS, por exemplo, a Lei 10.833, que fala da COFINS, no artigo 1º ela vai dizer o seguinte, ó, você deve recolher PIS e COFINS sobre a receita dos seus produtos e serviços, né? Produtos e serviços vendidos. Então, e nisso, a Receita incluía o valor do ICMS na venda desses produtos. E aí, o que o STF entendeu? Ora, ICMS é uma receita dos estados, não é da empresa. A empresa é um mero depositário desses valores. Então, esse valor que não é da empresa, que é uma receita dos estados, não pode compor a base de cálculo para a cobrança do PIS e da COFINS. Então, nesse caso, o que aconteceu? As empresas que vinham recolhendo o PIS e COFINS nessa sistemática passaram a ter um crédito com a Fazenda, certo? E aí, muita gente já tem sentença transitada em julgado. Por quê? Porque, enfim, o STF já julgou, então muita gente já tem esse direito de fazer a compensação. Para essas pessoas que têm direito a fazer a compensação, porque já transitou em julgado, eu posso utilizar o programa Perdicomp, mediante a habilitação prévia do crédito, porém, existe uma discussão aí sobre qual é o valor que eu tenho que excluir. Se é o valor do ICMS destacado na nota, ou seja, só o valor da saída, ou se é o valor da saída menos o da entrada, que essa é a interpretação conservadora que a Receita fez nesta solução de consulta. Então, ela vai dizer o seguinte, ó, para as empresas que têm certidão de trânsito em julgado, já transitou em julgado, e que a sentença é omissa em relação ao método de como apurar esses valores, Receita Federal, vou adotar um método mais tradicional, certo? Então, há aí uma divergência entre o que as empresas querem e o que a Receita quer. E isso também é uma situação que está sendo discutida no Poder Judiciário. Então, a PGFN entrou com embargos de declaração para esclarecer essa polêmica. Enquanto isso não está decidido, a Receita lançou essa solução de consulta, adotando a posição mais conservadora na fiscalização. Então, quer dizer, se ela for, a sua empresa, perceber que você está utilizando um método que não é o método que ela utiliza, ela vai lavrar esse auto porque ela quer se prevenir. Porque vai que a decisão dos embargos seja favorável a ela. Ela não pode, de plano, abrir mão desses valores. Então, é assim que nós temos que trabalhar com relação ao programa Perdicomp. Você habilita o crédito no método que você escolher, a Receita vai aceitar, você faz o Perdicomp por sua conta e risco. Você vai compensando conforme você acha que é razoável, mas está sujeito aí a uma glosa dessas compensações, porque a Receita pode aplicar ela deve aplicar ao entendimento da solução de consulta, caso a sua sentença seja omissa. Por quê? Porque há casos em que a sentença é clara, diz que o método é X, e aí nesse caso a Receita é obrigada a aceitar as condições impostas pela sentença, se ela transitou em julgado. Então, basicamente, era essa questão que eu coloquei aqui, né, sobre o PIS e a COFINS. Então, a gente tem essa discussão, qual é o método a se aplicar, mas, de qualquer maneira, para fins de Perdicomp, você vai habilitar o crédito no método que você escolheu e você está aí assumindo as consequências, ok? Vamos lá, vamos ver as perguntas. Vamos ver quem... Nilza Batista também falou que o som tá bom.
Vamos lá. Enilda, bom dia. José Lima, bom dia, de Cuiabá. Ardalto Souza, bom dia, de Uberlândia. Gleidson Malaquias, bom dia. Contatos com o Tábio, bom dia. Divina Saturnino, bom dia. Roseli, bom dia. Maria Mercedes de Belém do Pará, bom dia. Excelente semana a todos, ok. Deixa eu colocar aqui a minha tela. Aqui, estamos aqui novamente. Bom, pessoal, então basicamente é isso que a gente tem em relação às ações judiciais. Então, recapitulando, a gente precisa sempre ter aí uma tutela judicial. A gente não pode fazer as coisas só porque a gente acha que sob pena de sofrer sanções. Então, a questão é essa. Muitas vezes a gente vai nas empresas, a gente fala sobre essa questão. Ah, não, mas o meu jurídico já disse que eu não preciso mais recolher X ou Y. Né? Tudo bem, é uma posição da empresa, a gente respeita a posição do colega advogado. Mas, toda vez que a gente se insurge contra o posicionamento oficial da Receita, nós estamos sujeitos aí à sanção. E aí, como é que eu vou saber qual é o posicionamento da Receita? Bom, aí nós temos várias situações possíveis aí. Nós podemos acompanhar. Primeiro, nós temos a legislação básica, né? Então a gente tem que conhecer bem a legislação. O que é conhecer bem a legislação? É você conhecer as leis e conhecer os atos infralegais. Tá? Então, eu trabalho, digamos, com PIS, COFINS. Como é que eu vou saber? Eu preciso conhecer a Lei 10.833, eu preciso conhecer a IN 1911. Por quê? Porque na IN eu vou ter os procedimentos que a Receita regulamentou, de que maneira eu devo fazer aí os recolhimentos e tudo mais. Então, eu preciso estar em dia com a legislação. E como é que a gente faz isso? Estudando. Né? Aqui na NIT nós temos cursos, por exemplo, eu ministro o curso de analista de retenções de tributos federais, então para você conhecer a questão de retenções é um curso importante. Nós temos o curso aqui de como fazer o PERDComp e PERDComp Web, que é para você entender a forma de se fazer, porque também muitas vezes a empresa perde um crédito bom porque não soube fazer o pedido, não fez na forma correta, etc. E aí ela acaba perdendo um crédito bom por força aí de um procedimento incorreto. Então é importante que você conheça todos esses trâmites. DCTF Web, também é importante você entender a DCTF Web, porque ela traz um conceito novo em relação a essas questões judiciais. E isso a gente explica bastante no nosso curso de como fazer a DCTF Web. Lá, nós vamos falar de crédito de suspensão. O que é crédito de suspensão? É uma nova maneira que a Receita criou, aliás, uma maneira muito engenhosa que ela criou, de fazer o controle dessas ações judiciais. Por quê? Porque para você deixar de recolher um determinado tributo, você vai ter que informar que você tem alguma discussão judicial, né, uma sentença, uma liminar, uma ação cautelar, uma medida cautelar, você vai ter que cadastrar essa ação na tabela de processos, na tabela S1070 ou R1070 do E-Social da FD-Reinf, e você tem que levar o valor suspenso para a DCTF Web. E lá na DCTF Web você vai fazer a opção pela utilização do crédito de suspensão. Então é lá na DCTF Web, que é o local de confissão de dívida, é que você vai dizer assim, ó, eu devo 10, mas eu vou pagar 5, porque eu tenho 5 aqui suspenso. Quando eu digo, eu devo 10, mas vou pagar 5, eu estou optando por utilizar o meu direito de suspender a cobrança do tributo. Quando eu digo isso em ambiente de confissão de dívida, eu estou, na verdade, criando um crédito tributário. Eu estou confessando que eu devo algo e eu não vou pagar por força de uma liminar. Então,
automaticamente eu já criei o crédito tributário ali. E aí o que acontece? Conforme o processo vai andando, eu vou informando na tabela de processos qual é o status dele, né? Eu vou dizendo, olha, era uma sentença, agora transitou em julgado. Quer dizer, se eu digo transitou em julgado com direito para o contribuinte, eu digo, ó, aquela situação já acabou, ou seja, eu tenho que baixar todos esses créditos tributários porque o contribuinte foi vencedor. Ao contrário, transitou, houve uma cassação da liminar e, enfim, o direito não foi concedido ao contribuinte. Então, aqueles valores que eu confessei, eles automaticamente vão para a cobrança pela Receita Federal. Eles caem no seu conta corrente, certo? Vamos ver se temos mais perguntas. A Gleice Rodrigues. Professor, qual é a base legal que informa que verbas indenizatórias não são consideradas salários e por isso não devem ser submetidos à incidência de contribuição previdenciária? Bom, veja bem, não temos base legal porque são assuntos ainda em discussão, certo? Então, se você for olhar a Lei 8.212, você vai ver quais são as verbas que incidem INSS e as que não incidem. E aí você vai ver, que você falou genericamente verbas indenizatórias, você vai ver que essas verbas normais que se discutem, por exemplo, tem gente que discute salário maternidade, acha que o salário maternidade não é resultado de uma contraprestação laboral, então seria indenizatório, né? Ou seria aí, no caso, um benefício previdenciário, então não se deveria recolher INSS sobre o salário maternidade. Então, quer dizer, não há uma base legal. O que há é aquilo que a gente entende que não é devido, a gente tem que ir para o Poder Judiciário e nós temos que apresentar os nossos argumentos. E o juiz vai analisar e vai dizer que sim ou vai dizer que não, com base nos seus argumentos e com base nos precedentes, no que já foi decidido no STJ, por exemplo. Então, alguns casos, você entra com o pedido e a liminar é praticamente certa. Por exemplo, 1/3 de férias, 15 dias de afastamento, esses são valores que são bem pacificados, né? Então você entra com o pedido, a liminar sai. Agora, se você falar assim, eu quero excluir horas extras, né, da base de cálculo do INSS, juiz nenhum vai te dar, né? Por quê? Porque esse é um assunto que não tem aí respaldo na jurisprudência. Mas as pessoas pedem. Claro, pedir é do jogo, né? Então, não há uma base legal. O que há são jurisprudências, entendimentos anteriores, julgados do STJ com efeito repetitivo, em sede de efeito repetitivo, ou seja, diversas vezes já se falou sobre o tema, diversas vezes a orientação sempre foi a mesma. Então, qual que é a ideia básica? É que essas ações que têm aí já um efeito, digamos, pacificado, que elas virem aí um precedente que a própria Receita possa aceitar essa situação. Mas, por enquanto, a Procuradoria não se manifestou sobre as verbas indenizatórias como um todo. Então, você ainda precisa pleitear judicialmente. Não dá para fazer administrativamente por isso, porque não está na lista de rubricas que a PGFN não vai recorrer. Então, enquanto não houver esse pronunciamento da PGFN, a gente continua pleiteando essas rubricas individualmente, digamos assim. Vamos lá, o que mais? Valcineia Barcelos, bom dia. Contatos contábeis. Eu tenho um pagamento de DARF a maior em abril, que eu iria fazer o PEDCOMP em maio, só que não fiz e também não paguei o mês de maio. O que fazer? Ora, infelizmente, o programa PEDCOMP, ele funciona assim. Os efeitos da compensação, eles se dão no momento da transmissão da DECOMP. Então,
Se você tinha créditos em abril, pagou a maior em abril, iria utilizar em maio, mas perdeu o prazo de transmitir o PERDComp, quando você transmitir agora em julho, você tem que botar o vencimento do tributo e ele vai perceber que você já está transmitindo depois do vencimento. Portanto, ele vai te cobrar multa e juros sobre esses valores, ok? Mas você pode fazer, sem problema nenhum. O problema é que agora você vai arcar com uma despesa um pouquinho maior do que só do valor do débito inicial. Lilian Mendes, é possível pedir reembolso do salário maternidade para que não seja necessário ficar compensando GFIP durante meses? Sim, você pode fazer o pedido de reembolso do salário maternidade, tanto no ambiente GFIP como no ambiente DCTF Web, você pode pedir o reembolso. A dificuldade é que o reembolso pode demorar a ser analisado, tá? Ou ser pago, efetivamente. Então, muitas vezes se faz a compensação porque é mais rápido você compensar, em tese é mais rápido, do que esperar o reembolso ser efetivamente pago, tá? Lembrando que esta questão do salário maternidade, ela está prevista no artigo 62 e 62A da Instrução Normativa 1717. E aí, por que é o 62 e 62A? 62 vai tratar do ambiente GFIP, salário maternidade no ambiente GFIP. Ele vai dizer o seguinte: se você não conseguir compensar, deduzir, digamos assim, melhor dizendo, deduzir o salário maternidade do débito do mês, neste caso, você poderia carregar essa parte excedente que você não compensou para os meses subsequentes. Já o 62A vai tratar do salário maternidade em ambiente GFIP, não, em ambiente DCTF Web. Nesse caso, no 62A, ele tira a possibilidade de você compensar em meses subsequentes. Resultado: no ambiente DCTF Web, você tem que utilizar todo o crédito de dedução no mês em que ele ocorreu, né? Você tem que utilizar como dedução só no mês em que ele ocorreu. Então, eu tenho débitos no mês, eu abato desses débitos os meus créditos de dedução de salário família e salário maternidade. Lembrando que na DCTF Web eu não estou limitado aos débitos do INSS, mas todos os débitos que a empresa tenha. Ou seja, eu posso compensar créditos de salário maternidade com terceiros, débito de terceiros, SESC, SENAC, etc. Se eu não conseguir utilizar todo o meu crédito de dedução no próprio mês, eu não tenho alternativa, eu só posso pedir reembolso. Eu não tenho como carregar para o mês subsequente, porque para carregar com o mês subsequente eu deveria utilizar o programa PERDComp, e aí eu não tenho como fazer. Então o 62A vai me limitar a deduzir tudo no próprio mês, ok? Vamos lá, contato, com o Tábio já falamos. Gleice Rodrigues, professor, o curso PERDComp é você que aplica? Parabéns pela sua dinâmica, muito obrigado. É a primeira vez que participo de uma live sua, achei excelente. Muito obrigado. Gleice, sim, o curso de PERDComp, eu tratei de 3 cursos aqui, todos os 3 são ministrados por mim. Curso de PERDComp, como fazer o PERDComp e o PERDComp Web, tá? Como fazer o PERDComp e programa, né? Então, quer dizer, eu explico como você faz a utilização do programa PERDComp e também do sistema PERDComp Web. Temos o curso de como fazer a DCTF Web, que sou eu também que ministro, e também falei do curso de analista de retenções de tributos federais, que é um curso voltado à legislação, que eu também ministro. E também queria lembrar que eu também tenho o curso de EFD Reinf aqui na casa também. Então, nós temos esses 4 cursos, os 4 sou eu que ministro, e eu que dou suporte, que eu acho que é um diferencial, porque o suporte é comigo mesmo, então eu respondo, e respondo com muita fundamentação legal, com
com né, resposta sim e não, é uma coisa mais bem elaborada, tá? Então eu entendo que o meu suporte aqui é um diferencial dos cursos. Então são 4 cursos: como fazer a DCTF Web, como fazer o PERDComp Programa, EFD Reinf, analista de retenção, curso de formação de analista de FD Reinf, curso de analista de retenções de tributos federais, ok? Então são esses 4 cursos que a gente ministra aqui. Vamos lá. Emilda, no mês de março eu fiz uma compensação de INSS de uma guia de GPS que o cliente pagou 2 vezes, mas eu fiz pela Cefip. Fiz errado? Deveria ter feito pelo PERDComp? Não. Veja bem, as empresas que estão no ambiente GFIP, elas não estão entregando DCTF Web, elas ainda têm o campo de compensação para utilizar. Então, nesse caso, não precisa do programa PERDComp. No ambiente GFIP, para que usaria o PERDComp? Por exemplo, para fazer compensação entre CPRB e GPS. Aí eu utilizaria o programa PERDComp, tá? Agora, nós temos que lembrar que o sistema PERDComp Web, ele passou a ser obrigatório, ele é um grande impacto no ambiente de departamento pessoal, porque justamente ele traz esse conceito de que tudo que ocorre no mês, débitos e créditos, se resolvem no mês. Tudo que ficou pendente é via PERDComp Web, certo? Então, o impacto que causou no pessoal que trabalha com DP, com RH, foi grande por isso, porque quem é que estava acostumado a utilizar PERDComp? O pessoal do fiscal contábil, certo? É um pessoal que já estava acostumado a utilizar para os créditos de DARFs em geral. E agora essa sistemática vem para o ambiente DCTF Web. Mas, para quem está trabalhando com isso, começa a perceber que é muito melhor, porque você faz uma coisa no ambiente controlado. Fazer em campo de compensação, você fica na mão do fisco. O fisco chega na tua empresa, pede o memorial de cálculo, discorda de você e glosa, certo? E no ambiente PERDComp, o próprio programa vai te ajudando a limitar as coisas que você pode fazer ou não pode fazer. E com isso, você tem mais segurança no seu trabalho, segurança naquilo que você está fazendo. Eu, por exemplo, não abro mão de usar o PERDComp Web quando eu posso escolher. Tem coisas que você pode usar tanto o PERDComp Web como o programa PERDComp, tem coisas que é só com um ou só com o outro. Então, toda vez que eu posso optar, eu prefiro PERDComp Web, porque ele tem mais limitações, ele faz mais checagens imediatamente. Por exemplo, esses dias eu transmiti um PERDComp para quitar uma obrigação do INSS de uma empresa que já está entregando a DCTF Web. Não deu uma semana, ela já estava com restrições à emissão de CND. Por quê? Porque ele já analisou o PERDComp e ele identificou uma inconsistência. E aí ele é muito rápido para poder te mostrar esses problemas. E aí é bom, porque quanto antes eles se manifestarem, melhor, porque aí você vai, corrige, vê, enfim, resolve o problema o quanto antes. Para que deixar o problema para mais tarde? Para ter mais juros, multa para recolher? Não, vamos fazer a coisa correta, né? Vamos lá. Cíntia, a Enilda está agradecendo, está dizendo que está boa a live, ótimo, muito obrigado. Cíntia Godoy, como ficou a MP 932, pois o E-Social ainda não fez alteração? Pois é, Cíntia, a semana passada falei, da semana passada não passa. O presidente vai ter que sancionar ou não. Essa semana eu estou falando a mesma coisa, dessa semana não passa, né? Por quê? Porque hoje é 13 de julho e a data limite para a sanção é 14 de julho. Então, entre hoje e amanhã, a gente deve ter uma definição sobre essa redução ou não do mês de junho. Lembrando a polêmica, MP 932
trata do sistema S, a redução das alíquotas do sistema S. O que diz a MP? Ela diz até hoje, o que ela diz? Que a redução é de 50% para os meses abril, maio e junho. Então, ainda hoje está valendo a redução de 50% para as alíquotas do mês de junho. Se houver a sanção presidencial hoje ou amanhã, sem vetos, então o que vai acontecer? O Congresso já acordou que o mês de junho está fora. Então a redução iria ser só do mês de abril e maio. Voltaria às alíquotas cheias em junho. Isso que foi acordado no Congresso, junto com as lideranças e junto com o lobby do Sistema S, que discutiu e eles acordaram dessa maneira. Então, se o presidente sancionar sem veto, fica valendo, então, o acordado no Congresso, ou seja, cai a redução para o mês de junho. Se houver veto presidencial, pode ser que mantenha-se a redação original e a redução se mantenha para junho, ok? Vamos lá. Marta Cunha, professor, o cliente informou esse mês que pagou 2 vezes imposto de renda da folha de janeiro e não pagou de fevereiro. Posso fazer perde-comp? Sim, pode sim. Você vai fazer como DARF recolhido a maior. Né? Então, estou entendendo que você recolheu o DARF 0561, que é a retenção do imposto de renda, em duplicidade. Então, você vai fazer um perde-comp dizendo, eu tenho um DARF pago em duplicidade, pago indevidamente, e eu quero utilizar como crédito para esse mês. Não tem problema nenhum. Para esse mês não, para fevereiro, né, no caso. Regilda, bom dia, professor. Quais são as empresas que estão sujeitas ao perde-comp? Todas! Tá perguntando assim, porque muita gente acha que o perde-comp web, por exemplo, é só para a empresa que entrega DCTF web. Não, o perde-comp web serve para pessoa física, inclusive. Se você recolheu a mais lá uma guia, você, pessoa física, que recolheu um DARF, digamos que você tenha recolhido um DARF qualquer a mais, você faz o pedido de restituição no sistema perde-comp web, sem problema. Empresas do Simples pode fazer? Pode. Empresas que não estão na DCTF web? Pode. Veja, o sistema perde-comp web, ele é uma evolução do programa perde-comp. Só que, em alguns casos, eu ainda estou limitado a utilizar o programa. Por exemplo, ressarcimento de IPI, reintegra, que são incentivos fiscais que o governo dá para as empresas exportadoras, o reintegra, por exemplo. Né? Então, eles não trouxeram para o sistema perde-comp web esses tipos de créditos. Então, em alguns casos, eu vou ter que utilizar o programa perde-comp versão 6.9. Lembrando que a semana passada nós tratamos dessa nova versão. Então, quem tiver dúvidas, dá uma olhadinha na live da semana passada. A gente falou sobre o programa perde-comp. Ok? Bom, em resumo, qualquer empresa pode usar o sistema perde-comp web ou programa perde-comp. Basta que ela tenha aí direito a restituir ou compensar, alguma coisa nesse sentido. Rafaela Monteiro, professor, para retificar a GFIP de origem é necessário alterar os valores de base do sistema de folha? Não necessariamente, tá? Você pode simplesmente restaurar a tua GFIP, tá? Então vamos imaginar, em janeiro de 2018 eu tenho lá um pagamento de aviso prévio que eu quero excluir. Você restaura a tua GFIP de janeiro de 2018, certo? Então, você fez um backup, supondo que você tem um backup, você restaura esse valor. Se você não tem um backup, você pode pegar também o programa cfip.re, importar no programa cfip e também fazer a retransmissão. Como é que você vai fazer a retransmissão? Você vai abrir o movimento novamente, né?
você vai marcar a participação daquela pessoa, né? E você vai fazer a exclusão do fato gerador que você está pretendendo excluir, certo? Então você entra na remuneração do fulano, do indivíduo, marcou participação, fez lá a exclusão do fato gerador e coloca os outros todos na modalidade 9, né? Para poder não gerar efeito, para você confirmar a transmissão dos outros valores e transmite a CFIP. Transmite novamente e você vai ter lá novos valores a pagar, certo? Aí com isso você reduziu o valor devido, você tem a origem do crédito. Vamos lá, Elaine Maschio, parabéns, professor, sua live foi excelente, muito conhecimento, domínio total, legislação e prática, muito obrigado, Eliane. Cíntia Godoy, ok, obrigado. Marta Cunha, tem uma empresa que fez pede compra para restituir todo o 11% do INSS, porque só tem Prolabore. Sim, Marta, só tem Prolabore, mas ainda assim, bom, foi uma decisão da empresa de fazer a restituição, né? Mas ela poderia ter utilizado esses créditos para abater o valor devido para o Prolabore, né? Lembrando que você paga Prolabore, você tem que fazer a retenção dos 11% e o recolhimento de 20% da cota patronal. Então, você tem aí um espaço para utilizar esses créditos de notas fiscais, tá? Lucilene César, meu cliente encerrou as atividades, tem um saldo de INSS a restituir devido a retenções. É possível ter esse saldo restituído, tendo em vista que a empresa está com o CNPJ baixado? Sim, você faz o pedido de restituição e aguarda. Põe lá os dados bancários da empresa e aguarda. Lembrando que a Receita não gosta muito de cumprir prazos, né? Então, muitas vezes esses pedidos de restituição ficam parados lá, travados lá na Receita. O que você pode fazer numa situação como essa? Você pode entrar com mandado de segurança para forçar a Receita a te dar uma resposta, né? Então, por que isso? Porque o artigo 24 da Lei 457, Lei 11.457 de 2007, ela vai dizer no seu artigo 24 que a Receita tem o prazo de 360 dias para te dar uma resposta qualquer de qualquer pedido que você faça para ela. Pediu uma restituição, ela tem o prazo de 360 dias para te dar uma resposta. Não é para restituir, é para te dar uma resposta sobre o pedido. Então, eu pedi a restituição, ela tem que homologar, indeferir, homologar parcialmente, enfim, ela faz o pronunciamento dela, mas dentro do prazo de 360 dias. Passou de 360, você entra com mandado de segurança alegando artigo 24 da Lei 11.457. Ok? Vamos lá, Vilma Maria. Bom dia. O crédito que sobrou no mês, posso ir compensando nos próximos meses na GFIP? Sim. Na GFIP eu tenho sempre essa faculdade de utilizar o saldo dos créditos nos meses subsequentes. Marta Cunha recebeu nota fiscal MEI e não lançou. Ela recebeu nota fiscal MEI e não lançou folha. Será que a Marta. Ela está dizendo que é Prolabore, mas que recebeu nota fiscal do MEI. Eu não entendi bem essa questão. Bom, o MEI, quando ele é contratado pela empresa, a depender da função que ele exerce ali, nós vamos dar um tratamento de contribuinte individual. Vamos recolher os 20% da cota patronal, porém não vamos fazer a retenção dos 11%. Certo? Por quê? Porque ele já recolhe um valor diferenciado de retenção. Certo? Marta Cunha, enfim, não sei, se eu respondi, então tá ok. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar. Recapitulando, solução de consulta 77/2018, preste muita atenção nisso, antes que você tenha aí surpresas desagradáveis com glosas de INSS, tá? Então, preste atenção nessa solução de consulta, dá uma lidinha. Ele é claro, ele diz que toda solução,
créditos decorrentes de ações judiciais, eles têm que ter a prévia habilitação e retificação da GFIP, inclusive de períodos anteriores aos 5 anos. Ele até fala que não há impedimento técnico para retificar GFIPs com mais de 5 anos de um período maior que 5 anos. Então, você tem uma GFIP de 1999, né, quando começou a GFIP, eu acho que foi por aí, né? Então, você pode retificar. Por que você pode retificar? Porque a Receita quer essa base de cálculo. Ela quer o valor correto, porque se você não retifica na origem, ela paga 2 vezes. Porque ela vai continuar com a informação no CNIS daquele salário de contribuição. E aí ela vai pagar salário de benefício com base nesse salário de contribuição. Aumenta a aposentadoria do indivíduo. Por quê? Porque ele tem aquele salário de contribuição para fins de cálculo de aposentadoria, para fins de cálculo de afastamento, de auxílio-doença. Então, a Receita quer a base correta, porque senão ela toma prejuízo na hora de conceder a aposentadoria. É isso que está por trás de tudo isso aí. Ok? Uma pergunta: o Prolabore é obrigatório mesmo com a lei da Receita, que diz que pode ser distribuição de lucro? Olha, essa é uma questão que é uma lacuna na lei. Na verdade, o Prolabore, ele é devido quando há a retirada de Prolabore. Aliás, o pagamento do INSS sobre Prolabore, ele é devido quando há Prolabore. Se não há Prolabore, você não paga, né? Então, o que acontece? Muitas empresas, elas não pagam Prolabore, mas pagam a distribuição de lucros. É algo polêmico, porque, ora, o sujeito não está lá trabalhando, ele é um executivo, quem recebe Prolabore é quem trabalhou, né? Mesmo trabalhou e é sócio. Então, eu sou sócio, eu posso ser só cotista, eu posso ser um sócio gerente. Se eu sou um sócio gerente, eu estou administrando a empresa, é razoável receber um Prolabore. Porém, a lei não impõe, dizendo, pague 10, pague um salário mínimo, pague 2 salários mínimos de Prolabore porque o sujeito trabalhou. Não, a empresa pode alegar dificuldade financeira e falar assim, não quero pagar Prolabore esse mês. Ou, não é nem dificuldade financeira, uma decisão gerencial, não pagamos Prolabore esse mês. Resultado, não tem INSS, não tem imposto de renda. Certo? Porque não pagou nada. Agora, você vai e distribui lucros no final do ano. Tudo bem. A lei diz que você pode distribuir e aquilo já é um resultado de apuração, não tem que pagar tributo em cima da distribuição do lucro. Agora, esteja atento, faça tudo bem feito, porque se você vacilar em qualquer desses procedimentos, o auditor fiscal vai estar seco, louco para pegar uma brechinha para te autuar. Por quê? Porque você está enganando o fisco. Certo? É assim que ele entende. Você está enganando o fisco, porque você está querendo usar um artifício de distribuição de lucros, sendo que você deveria ter um mínimo de Prolabore, né? Então, mas tudo bem. Outro reflexo que vai ter é que o sujeito não vai ter o tempo de contribuição para fins de INSS, né, de aposentadoria. Porque se você não retira Prolabore, só retira só distribuição de lucros, como é que você vai comprovar aí o tempo de contribuição para fins de aposentadoria? Não vai ter, né? Então tem esse detalhe também, né? Mas eu já vi muita gente discutindo sobre esse tema e até hoje eu não vi ninguém que realmente colocasse uma pá de cal dizendo, você tem que recolher um salário mínimo. Todo mundo recomenda que você recolha Prolabore sobre um salário mínimo, mas não tem essa imposição na lei. Vamos lá. Tem mais? Adriana, bom dia. Estou mandando a DCTF o valor dos terceiros deu a menor. Está correto? Não era só abril e maio? Pois é, Adriana. O governo mesmo fica numa camisa de força. A MP está válida? Está.
Ela foi convertida em lei? Não, ainda não foi. Então, e ela está no prazo de validade? Está. Então, vale a redução. Portanto, as tabelas do E-Social, da DCTF Web, não podem ser alteradas. Por que não podem ser alteradas? Porque o que está valendo é a MP, ela tem força de lei. Agora, no momento que ela for sancionada, se for sancionada sem vetos, eu tenho que alterar a tabela. Então, a gente fica nessa solução de compromisso. De um lado, eu preciso aceitar a MP, de outro lado a gente não sabe se na conversão ela vai perder a eficácia de reduzir as alíquotas no mês de junho, né? Então tá um problema. Marta Cunha, a restituição do salário maternidade dá para fazer perde-comp? Na verdade, a restituição do salário maternidade tem um outro nome, o nome é reembolso, tá? E aí é feito pelo programa Perde-Comp, tá? Benção Deus, obrigado, meu nome é Gilda, porque veio aqui o nome do link, né, de quem entrou aqui no YouTube, então eu não sabia que você era Gilda. Elizabeth, parabéns, como sempre, uma explicação brilhante, muito obrigado. Gente, é isso aí, então. Era o que a gente tinha para discutir hoje. Se você tiver dúvidas, deixe aqui para nós, ou então no meu direct, no Instagram, que é mais rápido, mais fácil de eu pegar a tua dúvida. Você pode utilizar meu Instagram, Paulo Gomes Tributário. Tudo junto, Paulo Gomes Tributário. Tudo junto. Aí você me encontra no Instagram. E lá você pode me mandar um direct perguntando o que você quiser e a gente responde lá mesmo, né? Eu respondo em áudio, por escrito, enfim, é uma opção. Ou deixa aqui no próprio YouTube para a gente poder responder a tua dúvida, ok? Bom, dê um curtir, né? Inscreva-se no canal. E a gente estará aqui na próxima segunda-feira, às 10 horas, com outro assunto do seu interesse. Muito obrigado e até a próxima.